Se tem uma coisa que faz o universo dos entusiastas parar por um minuto, é a chegada de uma nova geração de um Porsche 911, de uma Ferrari comemorativa de 10 anos e, claro, uma nova geração de um BMW M3. Caros amigos, sexta geração do M3 código G80. A história do M3 pode ser resumida como um longo processo de mutação que começou de um carro hardcore, raiz, purista mesmo, um especial de homologação, pequeno, compacto, leve, motor gerador 4 cilindros em linha, em 3E30, passa por que seria a síntese do que muitos consideram como a perfeição entre o DNA das pistas e um sofisticado coupé de estrada, E46, estou falando de você, para finalmente uma fase em que ele fica maior, mais pesado e mais luxuoso e assume cada vez mais os atributos e dimensões do Série 5. Olhando no papel, o M3 G80 teria tudo para passar meio batido, né? Nunca foi tão pesado, 1.730 quilos, mesmo peso do Nissan GT-R, muito próximo, aliás. Um carro que sofreu muito bullying por essa massa excessiva. Foi embora o câmbio de dupla embreagem, agora a gente tem um câmbio automático, F8HP, tudo bem, um câmbio sensacional, mas não é mais dupla embreagem. Freios aqui não tem mais nenhuma conexão mecânica ou hidráulica entre o seu pé e as pinças, é um freio by-wire. O ronco é reforçado digitalmente. Ele teria tudo para passar batido, não fosse um detalhe. O detalhe é esse, cara, o carro ficou simplesmente fabuloso de ser guiado. Olha isso, meu. Nossa, o que essa dianteira é surreal, o que esse carro aponta e o que esse carro freia. Meu, cara, deixa eu tomar um ar aqui e explicar para vocês. A melhor forma de vocês entenderem imediatamente o que é esse carro aqui é fazer uma troca de emblemas. Esse carro é o M5 perfeito, o herdeiro do legado D46, aquele coupé com pegada de pista, mais compacto, já existe, todo mundo já sabe, é o M2. Esse carro aqui, de fato, é o M5 perfeito em dimensões. Ele é até leve demais, porque é o M5, né? Inclusive mais leve do que o M5 da era V10. Apesar de dimensões muito próximas. E a BMW criou um problema para o próprio M5, porque eles mesmos criaram um carro extremamente interessante, que é o M8 Gran Coupé, que tem o mesmo motor do M5, né? Então, nossa, mas o que é essa dianteira, caras? Não sei se vocês lembram, se vocês assistiram aquele vídeo da nossa avaliação da geração G20, essa nova geração aqui do Série 3, normal mesmo, a versão 330 M Sport, já tinha toda essa plataforma CLAR, já tinha toda uma questão do resgate da tocada do carro. Ele cresceu em dimensões, mas ele cresceu também de maneira positiva, as bitolas dianteiras cresceram bastante, a dianteira ficou super obediente. E aqui a gente tem a potencialização dessa receita, né? Então toda aquela questão que a gente já viu no G20, né? na versão normal do Série 3, as evoluções de feedback de direção, de você ter mais torque autoalinhante, ou seja, as forças do asfalto voltando a comandar mais aqui em direção às mãos do motorista, toda essa questão de geometria de suspensão, tudo isso foi elevado a mais uma potência aqui quando a gente está falando do M3, né? Então, por exemplo, aqui toda a geometria dos braços de suspensão de direção é diferente em relação ao modelo convencional, né, o 330, por exemplo. Então a gente tem até diferença de ponto de fixação mesmo. Então, roll center, as curvas de cambagem, tudo aqui é muito diferente do modelo normal, que já tinha ficado fabuloso. Então, era óbvio que o resultado ia acabar indo nessa direção. E tem uma coisa que é simplesmente eletrizante, a forma como essa dianteira está apontando. A gente tem aqui algo que fica difícil de se acreditar que o carro pesa mais de 1.700 quilos, que é exatamente aquela sensação que o GT-R causou quando ele foi lançado, né? Fala, meu, como é possível um carro com essa massa ter esse nível de apontamento de curva? É até engraçado, eu até ignorei por completo o motor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque para mim a parte mais importante de um carro como esse, que se preza a entregar
uma experiência esportiva, está no volante, na direção, na comunicabilidade, né? Na tocada do carro mesmo. A franqueza da comunicação dinâmica é algo que você precisa, é um ponto sine qua non de um carro que se preza a ser um esportivo. E de alguma forma, mesmo com câmbio automático, mesmo com essa massa maior, mesmo com o freio by-wire, a gente tem aqui algo que você literalmente sente de forma tátil. Então, caras, parabéns pessoal da BMW, porque vocês fizeram realmente um produto sensacional. A tocada do carro, a forma como essa dianteira aponta, você sente o limite de aderência na ponta dos dedos e mais do que isso, ó, ele puxa o volante de uma forma muito natural, que é essa questão do torque autoalinhante, né, do sistema de direção. Então, quando a traseira começa a querer escorregar, ele naturalmente já puxa o volante de volta, né, para um contra-esterço, né? E isso você consegue com uma boa geometria de caster, uma boa geometria de suspensão de forma geral. Então, toda essa parte de atuação dos braços de suspensão aqui, a gente tem realmente uma receita formidável. Ai, caraca. Freios, cara, a gente tem aqui 400 milímetros nesse sistema de carbono cerâmica, a patada absurda. A gente tem aqui 20 milímetros a mais de diâmetro de disco do que em relação à versão non-track, né? A versão Competition 6 pacote track tem 380 milímetros de disco, né? Aqui a gente tem 400 e o sistema de carbono cerâmico. Então, apesar de ser maior, pinça de 6 pistões na dianteira, atrás são 380 milímetros, com pinças de 4 pistões. Apesar de ser maior o sistema, ele é 14,3 kg mais leve, né? Então, esse pacote track, na verdade, deixa ele 24 kg mais leve, porque a gente também tem a adição desses bancos que são fundamentais para esse nível de aceleração lateral que a gente já está experimentando aqui nesse amistoso, vamos dizer assim, na estrada dos Romeiros, né? Porque esse carro, realmente, para esse nível de performance que ele está entregando, você realmente precisa de um autódromo para você conhecer melhor a tocada do carro. E fica até a sugestão, vou ver se eu consigo com a BMW esse carro para a gente participar de um track day, porque realmente aí eu vou poder conhecer mais a fundo esse aperitivo que a gente já está sentindo um enorme prazer aqui. A coisa que me impressiona toda nessa composição da receita desse M3 é justamente a composição, a harmonia, né? Então você tem a atuação de uma série de sistemas em paralelo, como por exemplo o sistema de diferencial ativo, né? Aqui a gente tem um bloqueio que varia entre 0 e 100, mas a forma como ele está entregando, e não é pouco torque, a gente está falando de 66,2 kgfm de torque, é 2.750, então em qualquer rotação, numa tocada mais esportiva como essa, você vai estar no 100% do torque disponível ali para você, né? E é difícil de você conseguir fazer um conjunto dinâmico que vai te entregar isso aí com essa harmonia, né? Com essa progressividade, essa controlabilidade, né? Tanto que as gerações anteriores, a E e F, né, do M3, E90, F80, eles tinham um pouco as coisas, saíam um pouco de frente, de repente tinha o snap oversteer, saía de traseira meio de repente, de uma forma meio esquisita. Aqui não, você tem uma progressividade, uma controlabilidade muito maior. Então, essa integração, inclusive eles moveram um sistema que controla o yaw, né, essa atitude de guinada do carro, eles moveram do sistema de controle de estabilidade para o motor. Então você tem uma resposta, uma entrega de torque dentro dessa questão de controle de dinâmica do carro muito mais presente, muito mais ativo, muito mais rápido, muito mais ligeiro. E é isso que você realmente sente. Você sente que o carro ele é todo integrado. Então ele tem uma dimensão maior, mas é isso que faz ele parecer menor. Então você tem um carro que está muito responsivo de forma tátil nas mãos, né, no feedback de volante. Os freios me impressionaram bastante nessa primeira experiência, teria de ver na pista realmente para ter certeza disso, mas eu senti algo muito natural na carga de freio para um freio by-wire, assim, eu achei algo impressionante mesmo. Você sente realmente ele chegando perto do limite, quando a roda está começando a querer girar um pouco mais devagar que a velocidade efetiva do carro, né? O limite ali, o threshold, né? Que chama o limite de aderência, o freio você realmente sente ele no pé. Então, nessa parte de calibração, o pessoal da BMW fez um trabalho sensacional. Motor, aqui a gente tem o S58, né? Aqui a questão de motor é a seguinte, acho que por muito tempo o motor BMW M ele era absurdamente diferenciado em relação aos demais motores, né? Aqui a gente já tem uma receita que já é tão eficaz, esses motores modulares, né? Então
O que é o S58, esse motor que nasceu originalmente aí no... Opa, a GoPro foi pro saco. Tava falando do motor S58, que é o motor do X3 X4M, que é, na verdade, uma evolução da família modular. Nós temos o B38, o B48, o B58 e o S58, que aí é uma versão mais superdimensionada para o maior torque, em termos de arrefecimento, em termos de ligas, né, do virabrequim, por exemplo, que também é mais aliviado. Mas é basicamente uma evolução daquele motor. Então todos eles, inclusive, compartilham aí as mesmas dimensões, né, 82 milímetros de diâmetro de cilindro. Então o curso também é o mesmo, é um motor de um curso inclusive relativamente longo, se não me engano são 94,6 milímetros. E é um motor extremamente eficaz. Uma coisa que é muito feliz aqui que a BMW conseguiu fazer é um motor que gira bem. Então a potência máxima dele vem a 6.250 RPM, mas ele gira até 7.200. Então você não sente aquele motor, vamos dizer assim, com aquela pegada de downsize, de que morre cedo. Não, ele cresce, ele vai indo e pede mais. Isso ficou muito legal. E você ganha uma banda útil mais ampla também para você aproveitar numa experiência numa estrada de montanha, mesmo no track day, e não precisa ficar trocando de marcha. E aí com isso a gente entra nessa questão, né, do câmbio afinal, né? Pô, ZF8HP, Steptronic, o nome que a BMW quiser dar, enfim. Mas foi embora o câmbio de dupla embreagem. Em termos de trocas de marchas, velocidade de troca aqui, cara, realmente você não vai sentir falta. Onde eu acho que todo automático, invariavelmente, ele vai pecar um pouco em relação de dupla embreagem, especialmente um de alta especificação de torque, é nas reduções, né? Não na velocidade da redução em si. Note que se eu chamar aqui, ó, quer ver? Eu vou reduzir aqui. A redução, as trocas são muito rápidas. Até porque ele está programado para ser muito rápido aqui. Eu configurei a transmissão na troca mais rápida possível, né? Que é outro ponto que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas só para terminar a questão da transmissão. Onde eu acho que o câmbio automático invariavelmente ele deve um pouquinho é na rotação máxima de troca de redução. Então esse é um câmbio que você tem que esperar um pouquinho ali a redução de marcha. Não dá para você chamar uma em cima da outra, né? Isso é um câmbio de dupla embreagem de alta especificação, já consegue aceitar melhor. Mas em termos de tempo de troca, caras, desculpa, você não vai sentir falta mesmo. E fora que você tem outras vantagens, né? Você tem um câmbio que funciona de forma muito mais suave em condução civilizada. Nossa, mas o torque, cara. E é muito legal essa combinação de você ter um motor torcudo, mas que gira também, ele entrega. E essa dianteira, quanto que aponta? Já falei umas 15 vezes sobre a dianteira do carro, né? Mas é difícil de evitar de falar, porque é um ponto que impressionou mesmo. Então transmissão é isso, pessoal. Para 99% do uso que esse carro vai ser feito, realmente uma escolha acertada. Vale dizer, a gente não vai ter opção de câmbio manual aqui, como você já esperava, né? Mas para esse nível de performance que esse carro está entregando, realmente o automático de 8 marchas aqui entra com uma opção melhor, né? No caso aí de um M2, aí acho que o câmbio manual ele tem até um contexto que faz mais sentido, né? Esse é um carro, pessoal, que tem muitas possibilidades de programação para deixar a tocada ali meio que do jeito que você quer, né? Isso não é novidade, né? Quem já tem uma certa familiaridade aí com o BMW M já sabe. Então você tem várias configurações, por exemplo, 3 configurações possíveis de motor, de carga de suspensão também, né? Aqui nós temos aqueles amortecedores magnéticos, né? Com a viscosidade do fluido do amortecedor ele varia, né? Então você consegue enrijecer de forma muito rápida, muito dinâmica também, né? Não é uma carga exatamente fixa. E você tem 3 opções de carga aqui e, adicionalmente, ainda as barras estabilizadoras também tem atuadores aqui. Então a gente tem um controle, vamos dizer assim, de carga de suspensão muito amplo aqui no M3. Carga de direção tem 2 opções e de freio também tem 2 opções. Então se quiser um freio mais esportivo, como que eu estou usando agora, que vai ficar mais seco, mais curto, exige um pouquinho mais de força, e isso eu achei muito interessante. E é o que esse sistema integrado aí com esse atuador elétrico permitiu, né? Você tem a configuração até de carga de pedal. E notem aqui que interessante, você inclusive consegue controlar o controle de tração. Então aqui eu estou com o DSC desligado, mas o controle de tração você tem 10 níveis para escolher. Então assim, o que acontece? Aqui, para você conseguir regular isso aqui, você tem que desligar o controle de estabilidade. Então o controle efetivo do carro está na sua mão. Só que aqui você vai ter uma atuação controlada do torque do motor, especialmente em saída de curvas.
Então, por exemplo, aqui eu pus no 5, que é o intermediário, já até um pouco agressivo demais aqui, né? O certo seria usar um 3, um 2 aqui, que você conseguiria até sair levemente de traseira sem você precisar de um contrasterço muito agressivo. Mas isso é muito legal, isso aqui, esse nível de refino de programação de controle de tração me lembra uma coisa de motocicleta, né? Então, aqui a gente realmente tem um nível de sofisticação de pacote, de conjunto dinâmico desse M3 que, nossa, assim, fiquei realmente impressionado. Gostaria muito de experimentar ele na pista realmente para botar à prova isso e dar essa chancelada final desse carro como o M5 perfeito, como eu falei. Então a gente tem aqui um produto, aliás, eu vou entrar aqui no modo M1 e no M1 eu programei ele do exato oposto. Deixei na suspensão mais macia, motor, apenas o motor está com um mapa um pouco mais agressivo, mas intermediário também. E aqui a gente tem um negócio também que é a questão do ronco do motor, que infelizmente faz parte dessas coisas dos motores de hoje. Tem um reforço eletrônico aqui produzido pelas caixas de som, né? Então ele até soa natural, mas não é exatamente natural. Mas eu liguei aqui esse modo M1 mais para mostrar para vocês as possibilidades que você configura, na verdade, o que você quer, né? Então aqui seria uma configuração, vocês querem um motor um pouquinho mais esperto, só isso, né? Tanto que o controle de tração está ligado, toda essa questão de chassi, direção e freio, está tudo mais confortável. Então essa aqui é a versão mais civil que eu configurei aqui para andar no M3 a partir de agora. E de fato, assim, é lógico que essa suspensão ela é toda diferenciada, ela usa ball joints, a gente tem um pneu de perfil baixo, um pneu já mais estruturado. Então é um carro que se você passar umas tartaruguinhas assim, ó, você vai sentir, né? Nossa, não quer entrar mais aqui na contramão não. Mas em termos de trabalho de suspensão eu fiquei bastante satisfeito com a forma como ele trata os ocupantes a bordo, assim, é realmente um trabalho gostoso de suspensão. Então até nisso entra essa minha defesa de que esse carro aqui é o M5 perfeito. Então, nessa primeira impressão, pessoal, beleza, aplausos para a BMW, mas tinha alguém que queria aparecer mais do que o time de engenharia. Eu não vou aliviar. O serviço sujo já foi feito pelo Jason Camisa. Ele disse, com perfeita definição, esse novo M3 é tão bom de dirigir quanto é horrível de se olhar. É claro, tem um pouquinho de toque de hipérbole, talvez, porque um carro com essas proporções sempre vai ser voluptuoso, com esses paralamas alargados, toda a questão dos vincos, músculos, rodas, freios grandes. Um carro desse nunca é propriamente feio. Mas, vamos lá, né, gente? Quando a gente está falando desse carro aqui, o que você mais tem escutado é coisas como ao vivo até que não é tão ruim assim, ou já vi tantas vezes ele que já estou me acostumando. Gente, isso aí você diz para aquele seu primo que você gosta muito, mas o cara é um péssimo ator e ninguém tem coragem de dizer que o cara deveria tentar fazer outra coisa, né? Não é exatamente o tipo de elogio que você faz em termos de design, né? Mas não é só essa questão dessa dianteira particularmente exagerada que me incomoda. Tem outro detalhe que me incomoda aqui nesse M3, que é o seguinte: folha de porta traseira foi utilizada exatamente a mesma do Série 3 convencional. Só que aqui a gente tem uma diferença de largura muito grande, resultou nesse vinco muito agressivo, um raio muito duro aqui que parece mais uma adaptação, né? Parece mais um carro de preparadora do que um carro original de fábrica. Até porque toda a linha de escultura desse carro é muito fluida, né? Então todas as curvas dele são fluidas e aqui a gente tem essa transição dura. Então isso aqui também me incomodou um pouquinho. Esse Hofmeister King, que mais ou menos também não sou muito fã, mas isso é uma coisa mais pessoal minha. Mas esse detalhe aqui e a unanimidade de todo mundo criticando a dianteira, realmente acho que não tem muito o que fazer. Essa cor, São Paulo Yellow, talvez assim em fotos, ao vivo, cada um vai ter a sua impressão, o seu julgamento. O que eu digo para vocês é o seguinte: minha escolha pessoal para esse carro aqui, preto com preto com preto. Na ausência da luz, na balada todo mundo fica bonito, o carro é formidável e valoriza mais a questão dos vincos e diminui um pouco a percepção desse cara aqui na frente. Desculpem, realmente não... Mas vamos ignorar isso aqui por algum momento, porque tem coisas interessantes acontecendo aqui na dianteira, né? Como vocês podem ver, nada de faróis de neblina, porque aqui a gente tem uma miríade de intakes aqui, né? Então,
tem tomada de ar para resfriar os freios, no caso da versão Competition para um radiador de transmissão, radiador de óleo de motor, intercooler. E olha só que interessante, aqui essa entrada de ar lateral aqui é uma solução muito utilizada pela McLaren. Ela cria uma cortina de ar aqui na caixa de roda dianteira para evitar, ou melhor, reduzir um pouquinho o turbilhonamento aqui, né? Então você reduz um pouquinho o arrasto aerodinâmico, né? Pneu e caixa de roda sempre é uma fonte aí de arrasto muito grande. Então essa cortininha de ar, que aliás é bem avantajada aqui, ajuda aí nessa questão. Plataforma CLAR, claro, enfim, como vocês quiserem pronunciar, é a plataforma do Z4, do Supra, atende aí do Série 3 ao Série 7, vários SUVs no meio desse caminho todo. Muito aço de alta resistência, magnésio, alumínio a rodo, inclusive no capô e nos paralamas, teto de fibra de carbono, né, no caso aqui falando do M3. É uma plataforma sensacional, um ganho de rigidez de torção muito grande em relação à geração anterior, na casa de 25%, e em alguns elementos a gente tem uma rigidez até 50% maior, como por exemplo nas torres dos amortecedores. E sempre que a gente fala de M3, sempre há alguma coisinha em termos de reforços estruturais. Aqui a gente tem uma coisona, na verdade, né? Então a gente não tem só uma tradicionalmente chamada barra Monte Carlo, a gente tem uma triangulação completa aqui, né? Inclusive com essa travessa, e essa travessa também é diferente, toda diferente, aliás, do G20 normal, né? Inclusive para baixo e para trás aqui, ligando com as longarinas. Então é quase como se fosse um roll cage integrado aqui para você o que reduzir a torção desse elemento todo aqui estrutural, né, onde está ancorada a suspensão, e você tem um comportamento de geometria de suspensão mais estável. Já falei do motor, né, S58, acho que não tem grandes novidades aí, né, basicamente uma versão com uma potência um pouco maior do motor que a gente já viu no X3M e no X4M. E quando a gente entra na questão da massa, do peso do M3, tem essa polêmica toda, né? Afinal, falou que o carro pesava quase 2 toneladas e tudo mais. Isso foi mais uma confusão causada aí por algumas regulamentações lá na Europa, né? Que exige, tradicionalmente já, né, que se acresça a massa em ordem de marcha, o peso de um ocupante teórico aí de 68 kg, mais 7 kg de uma mala ali com algumas coisas, 90% do tanque cheio. Só que mais uma mudança mais recente impediu o BMW de utilizar aí uma configuração mais esportiva. Então eles precisam usar a configuração mais vendida da geração anterior, ou seja, com o teto solar e sem os freios de carbono cerâmica. Então, considerando essa questão de ocupante, de tanque e tudo mais, é que você chega aí nessa massa um pouco maior do que realmente é. Não estou dizendo que o carro é leve, 1.740, vale lembrar, é o peso do GTR, né? O carro que sofreu tanto bullying aí por questão da massa, mas não é tão grande o peso assim quanto se pensou em um primeiro momento. Para colocar em perspectiva o que eu estou dizendo, vocês lembram do M5 E60, aquele famoso, né, que tinha um V10, Fórmula 1, aquele ronco todo e não sei o que? Ele era só 6 centímetros mais comprido que esse carro aqui, só 4 centímetros a mais de entre-eixos. Por isso que eu falo que esse carro realmente tem um porte que seria mais adequado para um M5, né? Na verdade, todos os carros cresceram, né? Só que aquele carro lá era 100 quilos mais ou menos, na verdade mais de 100 quilos mais pesado do que esse aqui. Então, se você colocar em perspectiva, realmente, considerando a proporção do veículo, ele está realmente num peso bem adequado, bem interessante mesmo. A BMW trouxe duas versões do M3, ambas Competition, então não tem M3 normal. Em relação à normal, a Competition traz 30 cavalos a mais, 10 kgfm a mais de torque e essas rodas forjadas aqui, que são 3,7 kg mais leve, apesar do aro ser maior, ao invés de 18 ou 19, é aro 19 na dianteira e 20 na traseira. Lembra que eu falei que tem duas versões, duas configurações? Uma é M3 Competition e a outra é um pacote que eles chamaram aqui no Brasil de Track, né? M3 Competition Track, que na verdade junta uma série de pacotes opcionais que você tem lá fora, né? Então, por exemplo, o M-Carbon Exterior Package, então são alguns componentes decorativos de fibra de carbono, como os espelhos. Aqui na dianteira a gente tem os intakes, spoiler traseiro e esse difusor aqui embaixo, com esse acabamento de fibra de carbono. Inclui também os bancos e os freios, né, que eu falei, esses dois componentes, freio de carbono cerâmica e os bancos em carbono, que aliviam aí mais ou menos 24 kg de massa do veículo. Inclui também uns pneus um pouco mais esportivos, que não chegam a ser semi-slick, apesar da terminologia usada pela BMW. São os pneus, na verdade, com uma pegada um pouco mais esportiva, mas não chegam a ser semi-slick. Você ganha também alguns acabamentos em carbono lá de dentro, como por exemplo nas aletas, no volante, nos raios ali da direção, console central. E essa brincadeira aqui sai por R$850 mil nessa configuração Track, ou R$750 mil na versão M3 Competition básica, vamos dizer assim. Vai lembrar, a gente teve essa escalada aí do dólar, então
assusta de fato. Os carros no Brasil sempre foram muito caros, mas agora estão especialmente caros, mas está aí mais ou menos na mesma ordem de grandeza do C63S aí, então na verdade acaba sendo um valor aí bem condizente em termos de mercado, apesar de ser quase R$1 milhão, né, gente? Vamos dar uma olhadinha agora na cabine. Pessoal, aqui dentro eu acho que a primeira coisa que salta aos olhos, além dessa cor azul, né, meio estilo uniforme de goleiro do Palmeiras dos anos 90, nesse verde com azul, são os bancos de carbono, né, que fazem parte desse pacote Trek. Realmente, eles têm todo esse apoio que você espera de um banco concha efetivamente, incluindo o inconveniente de você entrar e topar com essa lombada formada por esse apoio aqui, que é fundamental para segurar suas coxas aí em curvas com aceleração lateral mais intensa. Mas o que acontece? Na hora de entrar do carro, você meio que entra tropeçando como se fosse um carro de corrida, né? Se você tem mais de 90 quilos, considere um test drive aqui antes de pedir o seu carro com esses bancos, tá? Porque você não tem uma regulagem aqui dessa aba lateral e realmente é justinho aqui, mesmo para mim, aqui tem 80 quilos e para mim tá bem no limite, então faça esse teste. Agora, em termos de ergonomia para pilotagem, realmente esse aqui estamos como um dos bancos mais interessantes, com melhor ergonomia que eu já experimentei. A cabine do M3, de forma geral, ela não impressiona e eu acho isso bom, porque isso remete de fato à raiz da BMW, né? Então uma coisa um pouco mais funcional, mais voltada para performance mesmo. Então você tem um painel um pouquinho mais sequinho, não tem aquele monte de revestimentos diferentes, não, aqui você tem um plástico de um bom emborrachamento, fibra de carbono, esse elemento anodizado aqui embaixo, e é isso. Então se você está acostumado com a linguagem de design BMW, isso aqui é o que você espera, isso aqui é o que você tem, então eu acho perfeitamente coerente. Execução de materiais, seleção de materiais, tudo de muito bom gosto, então tudo que você toca, evidentemente, é o que você espera de um veículo dessa pegada, lógico, considerando sendo um esportivo e não um veículo de luxo, né? Então você não vai ter, por exemplo, aqui, por exemplo, a face do painel revestido de couro, esqueça, né? Essa integração da tela do sistema de infotainment, que agora tem conexão por Android Auto, Apple CarPlay, tudo wireless, então isso é uma coisa interessante. Tem um detalhe aqui que é esquisito, que é o seguinte, são 10 polegadas, mas note como a altura desse display é baixa. Faz parecer, inclusive, que menor do que realmente é. Quando você pluga aqui o Android Auto, por exemplo, você vê que o Waze ele fica meio pequeno. Isso porque a razão desse display é muito realmente horizontal, né? Então, para você que é um fã de telas enormes, você não vai gostar muito. Mas para o entusiasta fica interessante, né? Fica uma coisa mais fluida, que não agride tanto a linha de design, né? Aqui dentro, pessoal, recursos são muito mais voltados para quem gosta de guiar, né? Então, esse console central aqui, por exemplo, você tem toda essa possibilidade de você configurar, né? Por exemplo, essa tecla Setup aqui, você configurar todos os parâmetros que eu comentei no onboard, né? Então motor, suspensão, direção, freio, controle de tração em 10 níveis, tudo você faz por meio dessas teclas aqui. Por meio desses menus também que você configura os atalhos M1 e M2, na verdade você faz a sua própria configuração desses parâmetros aqui. E aí você, eu quero o M1 só com um toque de motor, eu quero que o M2 tenha tudo que tenha configurável para configuração mais esportiva, aqui que você vai escolher aí a brincadeira que você quer. Coisa interessante é, de acordo com o modo de direção que você está, ele altera não só o display aqui do painel, mas também o HUD ali, no Head-Up Display, né? E isso é muito interessante, especialmente no modo de aferição de tempo de volta, que esse carro tem, funciona com o aplicativo, inclusive, porque ele te dá até as parciais, né? Então fica realmente uma coisa bem motorsport, bem interessante. Outro ponto de ergonomia é se elogiar aqui essas aletas que você consegue pegar. A pega delas é muito boa e elas são longas e acompanham o estressamento do volante, então isso aqui eu achei bem interessante. Agora, eu acho que a espessura desse aro, muitas marcas têm feito isso em carros esportivos, né, para dar essa coisa de pegada sólida. Eu acho um pouquinho exagerado, acho que podia ter uma espessura um pouquinho menor que estaria de bom tamanho. No começo desse vídeo eu falei sobre como o M3, com o passar das gerações, foi ficando cada vez maior, mais pesado, nasceu como um especial de homologação totalmente hardcore, voltado para a pista, e foi virando um estradeiro, assumindo cada vez mais os atributos do Série 5, né?
Mas vamos fazer uma justiça aqui também. Em relação às duas gerações anteriores do M3, esse carro aqui realmente resgata um pouco da tocada. Não só em termos de comunicabilidade, de controlabilidade, de uma dianteira talvez mais precisa do que nunca, mesmo com a presença de todos esses recursos eletrônicos. Então, aqui a engenharia da BMW conseguiu achar realmente um ponto fino no qual esses recursos como diferencial ativo, toda essa questão da suspensão, carga variável, o atuador elétrico nas bases estabilizadoras, tudo isso fica muito transparente de forma que você realmente sente na sua mão o asfalto e tudo que está acontecendo em volta. Você tem a possibilidade de controlar o nível de yaw, né, de atitude do carro, de guinada na entrada das curvas, com a ajuda de um controle de tração em 10 níveis, né, coisa que a gente vê mais no mundo das motos. Então, a quantidade de recursos e de comunicabilidade que esse carro oferece realmente é algo muito especial. Você consegue ignorar isso aqui acontecendo aqui na sua frente? Se você consegue, vale a pena você fazer um test drive, porque o carro realmente impressiona e é muito legal. E olha que a gente está falando de um carro 100% original. Agora imagine as possibilidades que você tem aí em termos de preparação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da avaliação e a gente se encontra numa próxima. Valeu!